Está começando agora o nosso programa Alta Temporada. E esse é o nosso episódio de número 26. Uau. E eu estou aqui com ele, Ricardo Mação. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, você como tá? Estou bem também, obrigada. por Maravilha, perguntar. só coisas boas. Só. E olha só, hoje não é sexta-feira 13, mas vamos falar sobre medos, né? Também não é Halloween, né? Também não é Halloween, não é sexta-feira 13, mas vamos falar sobre medos. Tá bom. No episódio de hoje você vai descobrir quais são os medos que todo empreendedor tem ao empreender com propriedade de férias. Será que ter medo é algo vantajoso para você que quer faturar 100 mil em 30 dias e criar um negócio absoluto zero, né? Mesmo que não tenha nenhum medo? Bom, hoje você vai descobrir quais são esses medos e será que eles te trazem benefícios Ou malefícios? ou malefícios? Tá bom. Perfeito, então bora lá? Bora lá. Vamos à primeira pergunta sobre o medo. Os medos, Os né? medos. Tá bom. Medo de não ter inteligência emocional para empreender em propriedade de férias. Mas você começa de um jeito, né? Você começa assim, Você acha que... Qual a sua opinião sobre Não, isso? eu acho que não todo mundo sabe que pode ser que não tenha inteligência emocional suficiente. Sim. Acho que esse é um medo oculto, sabia? Acho que muita gente não tem nem noção qual é o motivo que faz ele, até hoje, não ter sido profundo no que tem feito, ou ter largado as coisas pela metade. A pessoa nem sabe que o problema é a inteligência emocional. Então eu diria que é um medo que é real, mas é oculto. Não é um medo latente, tipo... A pessoa, eu acho que não pensa se minha inteligência emocional não aguentar, eu vou deixar isso para lá. Não, eu acho que a pessoa pensa, se for muito difícil, se eu vejo que não dá certo, se a pessoa não chega nesse... Ou muitas pessoas, talvez alguns sim, outros não, né? Não sei como é a maioria das pessoas, mas eu acho que a maioria das pessoas não pensa assim, né? Será que você pensa assim, vou tentar isso, mas se minha inteligência emocional não aguentar, eu largo? Não Pensa assim, né? Pensa, se for difícil demais... Será que poderia... E é muito legal esse, porque é um medo oculto, assim como o que você diz. Não é uma verdade absoluta. Porque quando você diz, se for difícil demais, você não está dizendo que tem coisa difícil demais. A gente, no final, aprende quase tudo que a gente põe o esforço necessário para aprender. Né? Então, se você diz, se eu não conseguir em 3 meses, se eu não conseguir em 3 meses, é porque não esforçou o suficiente, talvez não se dedicou o suficiente, ou talvez é porque precisa de 6 meses, e o campo natural, o caminho certo, é caminhar durante 6 meses para ter esse nível de resultados, no seu caso, né? E às vezes não tem nada de ruim em demorar 3 meses ou 6 meses, mas no momento atingir esse objetivo de fazer 100 mil reais em 30 dias, criando um negócio de propriedade de férias, né? Então esse é um medo que é oculto, mas ele está por trás de um monte de... Está por trás de uma cortina de desculpas esfarrapadas que você conta para você mesmo para justificar que o que você não tem de verdade é inteligência emocional para aguentar as pancadas da vida. Sim, você estava falando sobre isso. Isso teria a ver, assim, tipo, o medo, a inteligência emocional oculta, né? Tipo, esse medo oculto que a gente tem. Teria um pouco a ver com... eu vou seguir minha intuição. Minha intuição diz que talvez eu não consiga isso. Então, isso já dá aquele medinho no coração da gente, né? Você acha que tem a ver com isso? Tipo, a gente não sabe que é a inteligência emocional que está lá oculta. Mas a gente fala que é a intuição. A intuição é inimigo, sabe? Eu tenho falado sobre isso, acho que contigo até algumas vezes. Quem é essa intuição, tá bom? Nós temos uma parte mais racional do nosso cérebro, da nossa mente, e uma parte menos... uma parte mais consciente e uma parte menos consciente do nosso cérebro. É como se nós estivéssemos divididos ou gerenciados, cada um de nós, por 2 pessoas. Uma é consciente e outra é essa intuição. Eu chamo essa intuição de meu eu safado. Tu já me ouviu falar de meu eu safado? Tem alguém na minha mente que tenta o tempo inteiro fazer que eu me esforce menos, que eu me dedique menos, que eu não me canse, que eu descanse, que eu faça coisas que não custem esforço. Sim. E aí esse eu safado, preguiçoso, às vezes chamo também de meu eu preguiçoso, que fica menos ruim, né? Esse eu preguiçoso, eu safado, ele que traz esse instinto e que justifica coisas às vezes injustificáveis para que eu não faça o que eu quero por não gastar energia. E esse meu eu preguiçoso, meu eu safado, é um eu primitivo que todos nós temos instalado. Se nosso cérebro fosse um HD, todos temos instalado um driver, né? Um driver é um programinha.
E esse programinha que todos temos instalado no cérebro é desde os primórdios da criação da espécie humana, temos esse driver que é para modo economia de energia. Esse, não sei se você tem consciência disso, mas quando nós pensamos muito, nós gastamos energia. Quando nós nos movemos muito, o sofrimento gera desgaste. Então, tem uma série de processos dentro do nosso corpo que gastam, consomem energia. E esse eu safado, eu primitivo, eu preguiçoso, ele tenta que a gente não gaste energia nessas coisas. Sim. E ele te manda mensagens até o eu consciente. Ele fala com o teu eu consciente. Eu não sei se você tem ou não tem, já se encontrou o seu eu safado falando com você. Seu eu preguiçoso falando com você. Você já viu ele falando, desista, não perca mais tempo, está se desgastando à toa, isso está lhe dando só dor de cabeça, você não vai conseguir, você não vai chegar a nada com isso. Seu eu preguiçoso, safado, a única coisa que ele quer é que seu corpo não consuma tanta energia, porque nós somos desenhados. Ele trabalha o tempo inteiro para que nós não consumamos muita energia, para que nós não fizemos muito esforço. Por quê? Por qual motivo ele faz isso? Porque ele é um programa instalado na nossa mente, porque na pré-história, nos primórdios da evolução da espécie humana, nós não tínhamos certeza que iríamos comer em próximos dias, em próximas horas. A gente comia de uma tacada bastante, às vezes passava um dia, 2, 3, 4 sem comer nada. Então precisava economizar essa energia. Então, para economizar essa energia, tem um mecanismo no nosso cérebro que fala: não se desgaste, não se canse, não se esforce. Só que esse mecanismo está caducado, está vencido. Isso não é mais necessário, na maioria dos casos, no dia de hoje, que a gente tenha esse programinha, esse driver instalado no nosso HD. Porém, ele está instalado aí. E você tem que aprender a lidar com ele, porque senão ele vai tentar que você desista de tudo, pare de tudo, porque tudo custa esforço. O que você conseguiu na vida que você vale a pena de verdade e não te deu um pouco de medo? E não te custou um esforço? O que você conseguiu na vida? Vai. Nada. Imagina agora, então, fazer 100 mil reais em 30 dias, normalmente, não custa mais do que 6 meses. Pessoas comuns que seguem o processo não demoram mais do que 6 meses para chegar a esse resultado. Mas vamos imaginar que você é uma pessoa abaixo da média. E você demora 1 ano para ter esse nível de resultados. Fazer 100 mil em 30 dias, de hoje em 12 meses, significa igual a fazer uma média de 8 mil por mês durante 12 meses. Então você vai pagar essa conta. Você então trabalha duro, vai, porque é possível, né? Então essa é um pouco a lógica da coisa, né? Não vi nada, né? Que de verdade vale a pena na vida e que não custa um pouco de esforço, um pouco de... Não te cria um pouco de medo, né? Puta, será? Não será? Será que isso vai, não vai, né? Sim, verdade. Mais medos, diga. Mais medos. Não, só pra frisar uma coisinha que você falou sobre o eu safado, né? Sim, o eu preguiçoso. E isso realmente é verdade. Eu também não tinha noção. Sim, não sabia que ele falava contigo. Sim, não sabia da existência desse meu eu safado. Aí, depois que eu ouvi você falar que às vezes eu tô em casa, eu vou fazer alguma besteira, aí eu falo, não, eu poderia estar gastando esse meu tempo fazendo algo mais produtivo. E você sempre manda uns cursinhos, umas leituras. Aí, não, eu vou ver um curso ou eu vou ler. Então, deixo o bem-estar, digamos assim, um pouquinho mais para trás, né? Vamos ganhar aí um pouco mais de conhecimento. De produtividade. De produtividade. Real. E só falando um pouco mais sobre o meu eu safado, o que acontece é que você desconhece a existência dele até que alguém te avisa ou um dia você o descobre. Mas até dar nome a ele, e a diferença é essa, você tem que dar nome. Ele é meu eu preguiça, meu eu safado. E quando você dá nome a ele, você começa a reconhecer ele dentro do seu cérebro, te mandando fazer coisas que são inimigo do que você quer. Sim. E uma vez que você o descobre, não pode mais desdescobrir ele. Você descobriu, desenmascarou o safado, né? Descobriu o pilantra, aí ele já tá descoberto, né? Você vai dominar ele agora, né? Vai conseguir gerenciando. Sim, é verdade. Tem uma vida antes e depois de descobrir seu eu primitivo, né? Tem, sim. Total. E tem uma que eu acho que talvez seja... Uma ou um medo, né? Um medo, né? Um dos medos, que talvez seja normal, né? Para quem quer investir em propriedade de férias. Medo de não ter capacidade de saber lidar com clientes quando estiver ali no seu momento apresentando o produto, tentando... É um medo racional, né? Sim. Pô,
Talvez você não tenha feito isso, não tenha atendido ninguém, não tenha essa prática, né? E tem uma história para te contar sobre isso. Olha, essas pesquisas que sempre são dessas universidades norte-americanas, né, dos Estados Unidos, mas tem uma pesquisa, então um grupo de 20 alunos iria tentar fazer o máximo número possível de fotografias em 30 dias. O outro grupo de 20 alunos iria tentar fazer a melhor foto da história da humanidade nesses 30 dias. Então um era focado na quantidade e outro era focado na qualidade das fotos, né? Uma quantidade de fotos e outra qualidade da foto. O grupo de quantidade de fotos, eles fizeram um plano onde cada dia todos eles iriam fazer um número de fotos. E o outro da qualidade fizeram um planejamento de qual é o melhor horário, qual a luz e tal, onde cada um trabalhou em prol de conseguir mais qualidade uns e os outros mais quantidade. Passou os seus 30 dias. Qual dos dois grupos fez a melhor foto? A foto com mais qualidade? O grupo da qualidade ou da quantidade? Tá, vou fazer. Qual dos dois grupos fez mais quantidade de fotos? Vai. Pergunta fácil. Primeiro O da quantidade. Né? O da quantidade. E qual dos dois grupos fez a foto com mais qualidade? O da qualidade ou da quantidade? Da quantidade. Por quê? Porque eu acho que eles tinham mais opções. Digamos assim, mais Tá. opções. Tu já me ouviu contar essa história e tu está resumindo a resposta, agora economizando palavras. Economizar palavras é algo que é definido pelo eu safado, para você saber, tá bom? Só para você saber, está sendo gerenciado aí. Como que isso funciona? O grupo de pessoas que estavam para maior quantidade, eles fizeram uma regra. Eram 20 alunos, cada um iria fazer 10 fotos por dia. 10 fotos por dia, vezes 30 dias, dá 300 fotos. 300 fotos vezes 20 alunos, 6.000 fotos, né? 6.000 fotos. Fizeram 6.000 fotos em 30 dias. Uma quantidade enorme de fotos, né? 300 fotos por dia, 20 alunos, 6.000 fotos feitas. Uma brutalidade de número de fotos, correto? Número gigante. 6.000 fotos em 30 dias. Ok. Atingiram um bom número de fotos. O grupo da qualidade, eles começaram a viajar na maionese no momento exato da luz, do pôr do sol, decidindo como seria essa melhor foto, pensando em que lugar seria. Passaram mais da metade do mês só pensando, sem praticar nada, sem colocar mãos na massa em nada, só teorizando e criando e falando e pensando, e fizeram no final 10 fotos, e nenhuma das 10 fotos era melhor do que as últimas 1.000 das 6.000 que fizeram o grupo da quantidade. E qual a mensagem? Que quantidade gerou foto de mais qualidade, porque frequência gera excelência, porque a prática gera perfeição. Estavam batendo tanta foto, que mesmo você sendo muito ruim batendo foto, a prática te melhora. Então, quando você me fala esse medo de não saber o que fazer, o que falar, como se comportar numa apresentação com o cliente, vou responder a mesma coisa: quantidade antes que qualidade. Frequência vem antes de excelência. Né? Frequência vem antes de excelência. Então faz errado, melhora. Mas não é errado de não estou nem aí. É aquele errando tentando acertar, pelo amor de Deus. Não é errado de não estou prestando atenção, tolerando, não. Errando querendo acertar, e errando querendo acertar, e errando querendo acertar. Mas não querendo acertar muito. Entendeu? E aí que você tira esse medo da sua vida. Sabendo o que vai acontecer. É parecido com esse eu safado que a gente estava falando, né? A maioria dos medos, basta saber a resposta para parar de ter medo, né? E se você vai fazer uma apresentação e der errado, não importa, você tem mais 1.000 apresentações para fazer, mais 100, você vai melhorando no decorrer das 100, não tem problema nenhum. Claro, a primeira vai ser boa? Não. Ou tem uma meta que a gente coloca dentro do treinamento, que é a primeira apresentação de orgulho. Primeira apresentação que você termina e fala, pô, tô orgulhoso dessa apresentação. Nem vendi, mas tô orgulhoso, fiz uma puta apresentação. Pronto, isso é uma meta, apresentação de orgulho. Isso vai vir antes do seu primeiro faturamento. Isso vai vir antes dos seus primeiros 100.000 em 30 dias. Então relaxa e desfruta o processo. Faz, mesmo que não estando perfeito, depois faz a primeira apresentação de orgulho, depois começa a sair venda, depois cumpre 100.000 reais em 30 dias. Naturalidade desse jeito. Nessa coisa de que a gente está falando do eu safado, né? Dessa sabotagem de inteligência emocional. Uma vez você sabe que você está lidando com inteligência emocional e que tem um eu safado, esse problema é exterminado da sua vida. Você já não tem mais esse problema, porque quando vier
ladainha do teu safado na tua cabeça falando, é difícil demais, você vai falar assim, é difícil. Mas mesmo que eu demorar 10 anos, é equivalente a ganhar 8 mil reais por mês. Porque fazer 100 mil em 12 meses é mais do que eu fiz nunca na vida. Então, e depois que eu aprender uma vez, é dessas coisas que eu, quando aprendo, não desaprendo mais. E no próximo mês eu posso fazer mais 100 mil, no outro mais 100 mil, no outro mais 100 mil, no outro mais 100 mil. E eu posso gerar mais dinheiro do que eu nunca gerei na vida. Então, se vou me lascar 6 meses, ou 10, ou não sei quanto, vou ralar, mas vou mudar de vida, entendeu? A virada é tão grande que justifica os problemas de inteligência emocional. E é só o problema de inteligência emocional. É só isso. Então, quando você descobre com quem você está lutando, você consegue definir uma estratégia para ganhar essa batalha. Medo de empreender um negócio que eu nunca ouvi falar e nem tenho experiência na área de propriedade de férias. Claro. Já ouviu falar em Bill Gates? Sim. Antes dele criar Microsoft, ele nunca tinha tido um software. E nem existia um software no mundo. Já ouviu falar em Steve Jobs? Sim. Certo? Ele foi uma das primeiras pessoas que fez um celular touchscreen nos modelos de smartphone que tem hoje. Antes dele criar, nunca tinha existido isso na vida. Não existia. Não é tipo uma coisa que eu nunca fiz, é uma coisa que não existia no mundo. Né? E aí, todo empreendedor, um dia começou empreendendo num negócio que ele nunca tinha feito. Sim. Todo empreendedor, né? Quando meu primeiro empreendimento, quando eu tinha 20 e poucos anos, foi na indústria da madeira. Né? Tudo a ver, né? Não, eu estava na indústria da madeira, que estava ligada aos imóveis, depois entrei no mercado dos imóveis, depois entrei no turismo e depois entrei no mercado de propriedades de férias. Foi um processo natural das coisas. Tanto é que minha família ainda está ligada hoje à indústria da madeira, né? Tem uma madeireira na Catalunha, em Barcelona, né? É um negócio familiar, tá bom? Sim. Mas não era por te contar sobre isso, que não era, por propósito não era te contar sobre esse negócio familiar. Era para te contar que quando eu entrei nesse negócio, antes de eu entrar nesse negócio, eu nunca tinha entrado nesse negócio. Também um dia comecei entrando nesse negócio do zero, né? Sem experiência, né? Nunca tinha. É um dia, primeiro dia que você entra, né? E todo mundo passa por isso. Sabe, você nunca tem um negócio até que você tenha um primeiro negócio. Quantos empreendedores no mundo passaram por isso? Todos. Nunca tiveram um negócio até que tiveram um negócio. Talvez conheciam um pouco o negócio, a indústria, ou talvez conheciam menos, mas um dia, a primeira vez. Todo mundo ter um dia, uma primeira vez. É um medo que eu entendo, mas que todo mundo precisou superar. E aí você fala, não, mas é possível superar? Olha, todo mundo teve um primeiro negócio, né? E aí o que diz, e esse é um dado importante, o que diz se você vai superar com sucesso ou não, é que 80% dos negócios no Brasil parece que não chegam a 5 anos, pelo dado que eu vi a última vez. 80% dos negócios não chegam a 5 anos de vida. Por isso você tem que ter cuidado de entrar num negócio que você consiga ter uma fonte de aprendizagem sólida, né? Que você consiga ter acesso a fazer isso de uma forma o mais consistente possível. Claro, você fala, não, vou abrir uma oficina mecânica e eu nunca lidei com veículos, ok. Então você vai ter que entender um pouco de mecânica, você vai ter que entender de gestão, você vai ter que aprender sobre esse assunto ao tempo que você pratica e põe isso em prática. E aí, se você se esforça bastante em aprender e pôr em prática, você tende a ter uma oficina mecânica ou uma rede de oficinas mecânicas de muito sucesso, não tem por que não. Tem pessoa que pensa, não, um exemplo. Minha mãe durante anos teve restaurantes. Na indústria dos restaurantes, é uma indústria engraçada o mundo dos restaurantes. Todo mundo acha que é capaz de abrir um restaurante, sabia? Todo mundo acha, não, com 4 mesas e tal, eu monto um restaurante aqui. Muita gente acha isso, mas gerenciar um restaurante é uma tarefa difícil demais. Finais de semana, pela manhã cedo, pela noite termina tarde. É uma coisa sofrida, dura, é um trabalho difícil, sabe? Um trabalho duro mesmo. Mas todo mundo acha que é capaz. Mas a maioria dos restaurantes que abrem não duram 5 anos de vida. 80% não duram 5 anos. Minha mãe passou décadas nessa indústria. Mas ela passou porque ela se dedicou a aprender. Quando ela abriu o primeiro restaurante dela, ela tinha experiência em gerenciar restaurante, gerar cliente por restaurante, ter um bom prato, criar... Tinha experiência? Não. Ela sabia cozinhar. Ela gostava até de cozinhar, tinha um gosto pela cozinha. Mas é como, só vou entrar em propriedade de férias e vai dar certo porque eu gosto de viajar. Não, meu filho. Gostar de viajar é legal, sua comunicação com os clientes vai ser boa, isso vai deixar um caminho mais plano, porque trabalhar em algo que você tem uma pequena paixão, por mais que seja, vai te dar proximidade, porque seu cliente do outro lado tem a mesma paixão que tu. Isso tende a criar sinergia, tende a criar empatia. Você é apaixonado por viagens, a pessoa que está do outro lado é apaixonada por viagens. Pô, isso vai aproximar os pontos de vista, a forma de ser. Então isso é uma coisa legal, mas só isso resolve o meu problema. Você vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, né?
Beleza? Então todo mundo teve uma primeira vez, tem que se preparar. Sempre. E medo de fracassar? Boa. É um medo bom. Porque se o medo de fracassar não te paralisa, o medo de fracassar traz dois caminhos. Um, te paralisa, ou dois, te coloca em sobre-alerta. Sobre-alerta, tá bom? O que é paralisar? Paralisar é um medo tão grande que você não sabe o que fazer e mete os pés pelas mãos e não acerta uma e endoida. Aí se tem medo com equilíbrio emocional, sabendo o que tem que fazer, seguindo um passo a passo, seguindo um plano que você mesmo desenhou, cumprindo os objetivos em cada etapa, sem perder a cabeça, tendencialmente esse medo vai evitar que você tropece. Porque é melhor ter medo de fracassar do que ser outra pessoa que tem excesso de confiança, que fala, vou abrir um restaurante, vou por 4 meses aqui, os clientes vão chegar e vai dar tudo certo. Esse tempo, abri um açaí aqui, não sei se tu viu, aqui perto. Abri uma loja de açaí, né? E aí, cara, eu falei, esses caras, é possível que eles avaliou se realmente vai ter cliente, porque tem outro açaí a 100 metros que não tem uma alma viva. Aí eles abrem um do lado, porque qual é o diferencial? O que tem no produto? Aí, efetivamente, é o açaí parado, tô só esperando fechar as portas. Né? Pô, como que avaliou isso, né? Então, esse é o problema do excesso de confiança. Abrir um negócio pensando, vai dar tudo certo. Eu prefiro o medo de fracassar do que vai dar tudo certo. Eu gosto do medo de fracassar se esse medo não te enlouquece, não te tira do equilíbrio emocional, não te deixa maluco, tá? Então tem que ser um medo sadio. E não é nenhum medo, talvez, deveria ser um senso de, se eu não me esforçar muito, as chances disso dar certo reduzem. Eu gosto de pensar assim, pensa o mais positivo possível, mas sem aquele pensamento iludido, babaca, lerdo, de vai dar tudo certo. Não, as coisas não vão dar certo, salvo que você coloque sua pele no jogo para fazer que dê certo, né? Então, se você coloca esforço, a chance de dar certo aumenta muito. Se você não coloca esforço, você pode ter medo de fracassar, porque sem esforço, sem dedicação, as coisas não tendem a dar tão certo, né? Então, é um pouco isso, né? Eu acho que é saudável, desde que não te tire o equilíbrio emocional, porque não vai te deixar confiado no excesso. E talvez um dos grandes motivos que muitas empresas não têm 5 anos de vida no Brasil é porque tem muitos empreendedores que se excedem na confiança. E nos primeiros bons resultados, imagina que você está nessa missão de criar um negócio de propriedades de férias e está buscando esses 100 mil reais em 30 dias. Se você é minimamente consistente, você vai fazer 100 mil reais em 30 dias. Se isso te levar a se exceder na confiança, deixar de cuidar dos detalhes, deixar de fazer o trabalho bem feito, o próximo mês você não consegue. Então você vai ter que manter um nível de alerta, e esse nível de alerta pode ser que às vezes seja um medo de não continuar o resultado. Então se mantém alerta porque senão você perde o resultado. Então pode ser algo bom. Sim. Eu diria um alerta mais do que um medo, um alerta a evitar o fracasso, um alerta a continuar crescendo. Também tem essa coisa. Nos negócios, e na vida eu acho, estabilidade não existe, como diz Flávio Augusto, né? Ou você está melhorando, ou você está piorando. Se você não está lutando por melhorar, inevitavelmente você vai piorar. Tudo piora se ninguém faz nada. Ó, esse jardim que está aqui, se ninguém aguar e cuidar, vai sair uns matos muito loucos, uma erva muito louca, vai começar a ficar seco com esse solzão que a gente tem aqui, daqui a pouco isso é uma bagunça que só. Então não está cuidando para que melhore, o solzinho está piorando. Tudo, você, se não se cuidar, e eu, que eu já estou mais descuidado, tendencialmente com os anos a gente piora em alguns aspectos e pode melhorar em outros, né? Mas essa é a vida. Então você está se preocupando para que o conjunto da ópera melhore ou está piorando? Ah, mas eu vou envelhecer, como que eu vou melhorar? Olha, você pode envelhecer fisicamente, mas e intelectual ou emocionalmente? Será que você não pode ser melhor? E quando você soma todas as peças, envelhecimento físico, talvez maturidade emocional ou inteligência emocional, junto com consciência da vida, ou inteligência social, ou inteligência cultural mesmo, né? Será que tudo isso não te faz alguém melhor? Então você pode estar o tempo inteiro melhorando ou piorando. Agora o dia inteiro no Netflix, olhando para o Instagram sem nada de valor, olhando lerteza de meme, não sei o quê. Como que você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 10? Ou então aprendendo algo de valor. Como você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 10? Outra lenda. Bom, não vamos encerrar agora, mas se você chegou até aqui nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que a gente pode ajudar também. Que a gente pode ajudar também. Medo de não conseguir faturar 100 mil reais em 30 dias e tudo
e tudo que eu criei ir por ladeira abaixo. Muito bem. Você vai desistir para não conseguir? Você não vai aplicar para você não... Como que alguém não iria conseguir isso? Desistir? Sabe, a pessoa que faz 100 mil reais em 30 dias é igual você, que nunca tentou, mas que não desistiu, que continuou. O cara dos 100 mil em 30 dias é o cara que não sabia nada disso e que não desistiu até conseguir. Todo mundo que não desistiu consegue. Às vezes tem gente que demora 60 dias, tem gente que demora 6 meses, tem gente que pode demorar 10 meses. Mas tendencialmente, se você não desiste, você consegue. Eu não conheço pessoas que passou 6 meses aplicando o método e não conseguiu. Eu conheço pessoas que passou 10 meses, mas não aplicou, depois viu, aí parou, passou 6 meses sem fazer nada, depois voltou, depois aplicou, depois fez. Mas quem aplicou é infalível. Eu não tenho experiência de não conseguir. Tenho experiência de ver pessoas que não aplicam. Tem um método na mão, tem um conhecimento, mas faz outra coisa, não siga o processo, quer inventar moda. Aí realmente, né, se você por que desistir? Né? Por que não conseguiria? Por que iria tudo abaixo? Porque você não colocou em prática. Você não estudou, não colocou em prática, está fazendo outra coisa. Aí tudo bem. É aquela pessoa que você falou, né? Eu gosto de viajar, vou investir. Vou fazer isso aqui, mas não vou estudar. Eu não gosto de... Tem essa coisa do fechamento. Eu não gosto de fazer fechamento com cliente, não. Tudo bem. Se fazer fechamento, já não garanto mais o resultado. Tem que seguir as técnicas mostradas, né, os gatilhos explicados e ensinados no treinamento para você conseguir esse nível de resultado. Senão, não vai. Sim. E medo de investir tempo e dinheiro e não ter o retorno almejado. Mesma coisa, André. A mesma coisa, mesma né? resposta. Mesma... Não está aplicando. Você não está aplicando. Não tem prova, não tem caso, não tem nenhum dado de ninguém que tenha aplicado um método com consistência por 6 meses e não tenha tido esse resultado. Não tem um caso. Não tem um. Contra isso, tenho dezenas, talvez centenas de casos de pessoas que eu tenho prints, provas, de que fizeram pelo menos 100 mil reais em 30 dias. Sim. Dezenas, talvez centenas de pessoas. Seguindo o passo a passo. Alguns nem tão bem seguidos, sabe? Alguns mais bem seguidos, outros nem tão bem seguidos. Mais perto do passo a passo perfeito, aí vai para números de 300 mil, 500 mil, 600 mil em 30 dias. Né? Mais longe disso, tem um número menor. Sim, bacana. E acho que essa daqui você também seria uma boa também. Medo de não conseguir uma boa cartela de clientes. De não fazer vendas ou de não atrair o suficiente cliente. De não conseguir atrair clientes. Para que não vende esse negócio? Né? Medo de ficar assim, pô, muito legal, tudo muito bom, mas eu vou vender para quem esse demônio? Né? Ok. É uma boa pergunta, é um medo razoável. Tá vendo? Olha, eu acho que esse é o medo mais plausível que a gente falou. Quem estiver assistindo desde o início e não tiver chegado até aqui não vai saber qual é o medo talvez mais plausível. Sim. Porque pensar e se eu não conseguir cliente para isso é razoável. Essa é uma pergunta que todo empreendedor deveria se fazer quando vai criar um negócio. Para quem que eu vou vender e como que eu vou vender esse negócio? Basicamente, ter uma forma que se aprende a gerar fluxos infinitos de clientes dispostos a conhecer produtos desse tipo e depois ter um método com um passo a passo exato para comercializar esse produto. E isso, pois a gente pode fazer um conteúdo outro dia, se você quiser aprofundar nessa ideia de como atrair pessoas suficientes, e pode ser até uma ideia para você, outro conteúdo, né? Como atrair um fluxo de pessoas para comercializar um produto, para o meu produto de propriedades de férias, pode ser legal isso, mas tem que ter cuidado de que, por alguma questão de tempo, a gente não vai conseguir aprofundar, mas tem um processo de atração e ter um processo de conversão muito claro e muito definido que faz que isso aconteça com naturalidade em números gigantes. Você apertando um botão, ter 100 clientes por dia, 200 clientes por dia, você faz quase o número de clientes que quer. E depois ter um processo comercial que você explica de um passo a passo, numa sequência lógica, e isso gera uma conversão em vendas. Tá bom? Tá bom. E medo de crescer? Você acha que esse tem gente que tem medo de crescer? Acredito que... Acho que também está envolvido nessa coisa da mentalidade do... Tipo, será que eu tenho essa capacidade de crescer? Por que eu vou crescer se eu tô aqui tão confortável, tão bem aqui no meu lugar? Por quê? Mas você não está tão confortável. Você não está tão confortável. Você não está no lugar dos seus sonhos.
Sim. Quando você fala, estou aqui tão confortável, você está renunciando a todos os grandes sonhos da sua vida. Você está ficando na zona de conforto por medo de sair e ter que ter mais esforço para chegar no próximo nível. Quem está falando, eu estou aqui tão confortável, esse é o eu preguiçoso, sabe? É teu inimigo. O eu preguiçoso é o inimigo, sabe? O meu eu preguiçoso falou para mim uma vez. Eu era fumante, né? E ele falou para mim uma vez, falou, continue fumando, mesmo que você viva menos na sua vida, que morre só, que vive só até os 50, que viva só até os 60, que morra mais cedo, mas que não tenha que sofrer o tão difícil que é segurar a vontade de fumar que você tem, né? O safado fala coisas desse tipo. Então o safado está te dizendo, viva uma vida medíocre, não saia do lugar onde você está, nunca saiba como é viver com 100 mil reais a cada 30 dias, nunca cumpra o sonho de criar um negócio, nunca seja alguém importante na sua sociedade, na sua comunidade, nunca seja alguém relevante, não deixe sua marca nesse mundo, na história da humanidade. Que é isso que está confortável? Sério mesmo? Sério. Eu acho que talvez não. Eu acho que você não está confortável. Eu acho que isso é uma desculpa para não dar um passo à frente e correr atrás dos seus sonhos, porque ir atrás dos sonhos custa mais trabalho do que ficar parado com a situação atual, que talvez não te satisfaz tanto, mas não te tira da zona de conforto. Então tá bom aqui. Sim, é verdade. E provavelmente, e isso acontece muito, você sabe exatamente, lá no fundo da sua mente, quando você é muito transparente com você mesmo, o porquê você não está chegando lá. O porquê você não está jogando o chapéu do outro lado do muro, tomando esse risco, atravessando essas dificuldades e assumindo um novo risco, ultrapassando a zona de conforto. Qual é o medo? O que é que tem aí entre você e seus sonhos que está te travando? Provavelmente você sabe o que é. Pelo menos eu costumo descobrir o que é. Muitas vezes é o eu safado, outras vezes é um medo que eu tenho, uma dúvida, uma insegurança, e um dia preciso derrubar isso. Ou então dizer, vivi minha vida inteira não fazendo as coisas por medo, por insegurança. Deixei de lutar por meus sonhos por medo, por insegurança. Eu penso que nada está justificado na sua vida, dentro de uma perspectiva racional do que eu vou dizer, nada é justificado por causa de medo. Claro que é justificado por causa de medo não pular da ponte da redinha aqui, né? Não pular da ponte de Newton Navarro. É justificado não fazer isso por medo. Mas nada que seja ir atrás dos seus sonhos está justificado por causa de medo. Você tem que fazer com sensatez, com critério, com coerência, mas tem que fazer as coisas para ir atrás dos seus sonhos. Sim. Então, provavelmente, quem fala isso está inventando desculpa para não correr atrás dos sonhos. Sinto muito por você. E só pra gente encerrar aqui uma última perguntinha. Você tem exemplos de pessoas que sentiram medo de empreender em propriedade de férias e no final teve resultados surpreendentes? Sim, eu tenho visto pessoas, olha, as pessoas que têm medo, têm muita vontade e ao mesmo tempo têm medo de empreender, de criar um negócio de propriedade de férias. O que eu tenho visto, em alguns casos, tem dois tipos de pessoa. Tipo de pessoa número um, por encurtar caminho, tem contratado alguém que faça o trabalho para eles. Então tem tentado buscar uma consultoria, uma empresa que preste serviço, buscar alguém que faça o trabalho. E eu tenho visto fazer isso com hotéis e empreendimentos turísticos que têm terceirizado a responsabilidade. E eu acho assim, ó, quem aprende não depende. Você pode terceirizar e está ótimo. Mas se você não conhece seu negócio, se você não conhece os desafios dessa indústria, é muito difícil que alguém venha na tua casa, monte esse negócio e tal, e dê tudo certo. Então, quem aprende não depende. Então, um tipo de pessoas tiveram problemas em relações que não foram tão duradouras porque quiseram terceirizar todo o processo de criar um modelo de negócio de propriedade de férias em um terceiro. E outro tipo de pessoas, elas mesmas aprenderam, elas mesmas sacaram. E esse é um grupo de pessoas que eu tenho visto que aprendem para não depender. E quando aprendem, você pode terceirizar uma parte, contratar pessoas, criar uma equipe, mas você sabe fazer. Eu sou desse ponto de vista, quem aprende não depende. Então você tem que sacar o processo para garantir o máximo de resultados possíveis. Porque se você terceiriza toda a responsabilidade, você fica dependente dessa pessoa ou pessoas. Isso pode ser um impacto negativo no futuro. Sim, é verdade. Beleza? Beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, segunda-feira às 18 horas. Nosso episódio número 27, certo? Você tem algum recado para dar para as pessoas que estão em casa nos assistindo e que têm medo? Agradeço a você por esse tempo nos ouvindo. Espero que a gente tenha tocado talvez em algum medo que pode ter dado algum estalo em você, né? Se alguma coisa que foi falada te deu um estalo, já valeu. Agradeço a você pelo conteúdo, muito legal falar desse assunto, muito bem preparado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.